Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 14 de outubro. O Senado Notícias está no ar. Senadores apresentaram projetos de lei para revogar o dispositivo que permitiu a soltura do traficante André do Rep. Pela legislação brasileira, a cada 90 dias a prisão preventiva deve ser revisada. Se isso não for feito, ela pode se tornar ilegal. Esse prazo não existia. Foi inserido no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, aprovado no Congresso e sancionado em dezembro de 2019. Foi com base nisso que o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu libertar André do Rep, um dos chefes do PCC. No mesmo dia, o presidente do STF, Luiz Fux, derrubou a liminar, mas o traficante já estava nas ruas e não foi mais localizado. Depois do ocorrido, foram apresentados projetos no Senado para revogar o dispositivo que permitiu a soltura. Um deles é do senador Álvaro Dias. Ele considera o prazo nocivo, já que a justiça brasileira é congestionada com outros processos. Outro projeto é do senador Major Olímpio. Ele lembra que o prazo não constava no projeto original, idealizado pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na justificativa, o senador diz que a manutenção do dispositivo pode deixar o país à mercê da criminalidade, incentivando a prática de delitos. Os projetos apresentados no Senado aguardam relatores e no Supremo Tribunal Federal começa daqui a pouco, a partir de 2 da tarde, o julgamento do caso André do Rep. O plenário vai decidir sobre o prazo das prisões preventivas e também se o presidente do STF tem o poder de derrubar decisões liminares de outros ministros da Corte. O senador Eduardo Braga entregou hoje na CCJ o relatório com a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. Sobre um tema que me parece... O senador Eduardo Braga foi escolhido para relatar a indicação de Cássio Nunes Marques ao Supremo na semana passada. No fim de semana, ele anunciou pelas redes sociais que testou positivo para a Covid-19. Apesar do diagnóstico, o senador finalizou o parecer que foi entregue nesta quarta-feira à Comissão de Constituição e Justiça. No texto favorável à indicação, o relator diz que Cássio Nunes Marques demonstra ter experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para o exercício da atividade de ministro do Supremo Tribunal Federal. Sobre possíveis inconsistências no currículo do indicado, levantadas nas últimas semanas, Eduardo Braga diz no parecer: não observamos fatos relevantes que pudessem suscitar dúvidas sobre seu saber jurídico ou desabonar sua reputação. Uma confusão semântica no uso de uma palavra em espanhol no currículo do indicado foi reverberada como se grave inautenticidade. E uma suposta sobreposição cronológica nos cursos que frequentou foi divulgada como indicativo de falsidade. O relator conclui que as explicações complementares prestadas afastam qualquer especulação sobre a boa-fé do indicado e a rigidez das informações curriculares. Agora, o relatório ficará disponível virtualmente para que os senadores possam acessar e fazer suas observações. A sabatina está confirmada para o dia 21, próxima quarta-feira. Segundo a presidente da comissão, senadora Simone Tebet, se houver algum impedimento médico e o relator, senador Eduardo Braga, não puder ler o parecer, ela poderá nomear um relator ad hoc para fazer a leitura resumida do relatório. Após a sabatina e votação na CCJ, o nome do desembargador será submetido ao plenário do Senado no mesmo dia. Para ser aprovado, ele precisa dos votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 senadores. A votação é secreta. Chegou nesta terça-feira ao Senado a indicação do presidente Jair Bolsonaro para a próxima vaga no Tribunal de Contas da União. É o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira.
Jorge Oliveira é policial militar da Reserva do Distrito Federal e é formado em Direito. Ele foi conselheiro fiscal no SENAC e assessor jurídico e de orçamento na Câmara dos Deputados. Caso a indicação seja aprovada pelo Senado, Jorge Oliveira vai substituir a vaga do atual presidente do TCU, José Múcio Monteiro Filho, que vai antecipar a aposentadoria e deixará de ser ministro a partir de 1º de janeiro de 2021. O relator da indicação será o senador Omar Aziz. A sabatina está marcada para a semana que vem. A criação do crime de corrupção privada e a inclusão dos partidos políticos no rol de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro são algumas das novidades do pacote de medidas contra a corrupção apresentado aqui no Senado por um grupo de senadores. A corrupção é um velho problema do Brasil. Vem de longe e às vezes parece não ter fim. O Movimento Unidos contra a Corrupção é uma iniciativa criada por organizações sem vínculos com partidos. Elas reuniram mais de 200 especialistas e consultaram 373 instituições para propor medidas de combate à corrupção. Vamos unir forças, apoiar novas medidas e dar fim a este velho problema do Brasil. Baseado nas sugestões do movimento, um grupo de senadores apresentou um pacote com 9 projetos de combate à corrupção. Entre outras medidas, eles propõem a criação do crime de corrupção privada e incluem os partidos políticos entre as entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro. O pacote anticorrupção também propõe novas exigências para a contratação em obras de grande vulto com o governo. Em casos de improbidade administrativa, permite o bloqueio de bens e o desconto do salário do agente público envolvido. Aumenta a prescrição para crimes de improbidade de 5 para 10 anos e põe fim à prescrição retroativa no Código Penal. O pacote anticorrupção proposto, ele vem com alguns pontos importantes, por exemplo, como é o caso da corrupção privada. Até hoje, na regulamentação brasileira, a corrupção ela só é reconhecida como um crime quando ela envolve um agente público. É importante apontar para a necessidade de não apenas responsabilizar as pessoas físicas envolvidas, e sim responsabilizar também as pessoas jurídicas. São projetos que cuidam de pontos que não são atendidos adequadamente pela legislação vigente, como é o caso da tipificação da corrupção privada, que é aquela corrupção que acontece dentro das empresas, causando prejuízo para o sistema de concorrência, causando prejuízo para o consumidor, e também mudando os prazos de prescrição, porque nós sabemos que os autores dos crimes de corrupção são muitas vezes beneficiados pelo longo tempo que duram os projetos, ou seja, você acaba demorando demais e, por consequência, levando à impunidade. Além dessas medidas, o senador Álvaro Dias quer aprovar mais 2 matérias que considera essenciais no combate à corrupção. A primeira delas, o fim do foro privilegiado, para que nós possamos acabar com esse privilégio de mais de 55 mil autoridades brasileiras. E a outra proposta é o restabelecimento da prisão em segunda instância. São 2 projetos que eu considero ícones no combate à corrupção. A comissão temporária que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal ouviu por videoconferência, nesta terça-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Numa fala inicial breve, o ministro reconheceu a função do fogo preventivo praticado pelos moradores do Pantanal e destacou as medidas que estão sendo implementadas no combate aos incêndios na região. Desde do uso do fogo frio, né, da queima controlada preventiva, do tema da pecuária lá no Pantanal, o uso de retardantes e aviação agrícola enquanto complemento. O aumento dos brigadistas contribui para essas atividades. O senador Nelsinho Trade quer incentivar as boas práticas com reconhecimento e estímulo. Para premiar aqueles que fazem o manejo correto, aqueles que procuram não fazer o desmatamento criminoso, aqueles que, no período correto e de maneira certa, fazem o manejo do solo. O programa Floresta Mais do Ministério do Meio Ambiente, que tem como objetivo a remuneração pelos serviços ambientais, o PSA,
que é o maior programa de pagamento pelos serviços ambientais do mundo, que está indo dinheiro direto para o produtor, direto para aquele que tem boas práticas e não para intermediários. A questão das multas e fiscalização também foi abordada. O IBAMA multa muito. O problema é que o IBAMA multa mal. Ele multa muitas vezes o agronegócio, aquele que produz, aquele que põe comida barata na mesa do brasileiro e muitas vezes deixa de passar a manada de elefantes, deixa de passar aquela indústria de crime organizado, crime ambiental organizado, de madeireiros, indústrias madeireiras ilícitas que exploram a Amazônia, ou mesmo de grileiros, de mineradores ilegais que invadem áreas indígenas, áreas públicas, que desmatam as nossas florestas. Nós temos aqui um relatório de março de 2019 e depois reiterado em julho de 2019, no qual a CGU destaca a ineficiência do processo sancionador, ou seja, um percentual muito baixo de multas, de processos administrativos decorrentes de auto de infração, chegam ao final na sua instância administrativa. Não podemos ter, de um lado, nem inação na fiscalização e nem um excesso, né, de fiscalização. É preciso que haja aplicação da lei, né, com contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Sobre a sugestão de colocar o Pantanal temporariamente no Conselho da Amazônia, como forma de se usar as Forças Armadas com rapidez no combate aos incêndios, o ministro disse que a medida é desnecessária, já que o emprego dos militares pode ser feito por decreto presidencial com celeridade. Ricardo Salles foi criticado pela gestão do meio ambiente. Atribuir responsabilidade à natureza, falar que os índios são responsáveis por queimadas, diante do... Eu quero falar para o ministro do Meio Ambiente, com todo respeito, que ele entrou para a história. É o ministro que operou um verdadeiro desmonte na área ambiental. Não há desmonte, nós recebemos esse desmonte. O desmonte foi feito antes de nós. Nós recebemos o IBAMA e o ICMBio com 50% do seu quadro de pessoal faltando, com orçamento deficitário, com problemas graves de infraestrutura. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.